Gostaria que você já pudesse abrir na palavra do Senhor em 2 Reis, capítulo 4, versículo 8. 2 Reis, capítulo 4, versículo 8. Se puder já ir abrir na palavra do Senhor. E nós vamos ler depois 2 Reis, capítulo 8, versículo 1 a 6. 2 Reis, capítulo 4, versículo 8 a 10. Diz assim a palavra do Senhor, 2 Reis, capítulo 4, versículo 8 a 10. Certo dia, passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, o qual constrangeu a comer pão. Daí todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. E ela disse ao seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro. Ponhamos nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Queridos, abra agora em 2 Reis, capítulo 8. 2 Reis, capítulo 8. Um pouquinho mais para frente, 2 Reis, capítulo 8. Versículo 1 até o versículo 6, diz assim: falou Eliseu àquela mulher cujo filho ele restaurara a vida, dizendo: levanta-te, vai com os da tua casa e mora onde puderes, porque o Senhor chamou a fome, a qual virá sobre a terra por 7 anos. Levantou-se a mulher e fez segundo a palavra do homem de Deus. Saiu com os da sua casa e habitou por 7 anos na terra dos filisteus. Ao cabo de 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Ora, o rei falava a Geazi, moço do homem de Deus, dizendo: conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. Contava ele ao rei como Eliseu restaurara a vida a um morto. Quando a mulher o filho ele havia restaurado a vida, clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi: ó rei meu senhor, esta é a mulher, e este é o seu filho, a quem Eliseu restaurou a vida. Interrogou o rei a mulher, e ela lhe contou tudo. Então o rei lhe deu um oficial, dizendo: faze restituir-se-lhe tudo quanto era seu, todas as rendas do campo, desde o dia em que deixou a terra até agora. Feche os olhos ainda, queridos, quem puder. Quero fazer uma oração rapidamente. Pai, eu te louvo, Deus, porque o Senhor vai fazer algo incrível nesse lugar. Pai, te louvo, Deus, porque há liberações e há anjos que estão à disposição, Deus amado, para algo poderoso que o Senhor vai fazer, meu Pai, nessa noite. Deus, eu oro, Deus, que a atenção e o coração do teu povo esteja totalmente focado no céu. Ninguém se distraia, ninguém vai perder, meu Senhor, nada daquilo que o Senhor tem preparado. No nome de Jesus, amém. Queridos, esse texto vai falar de uma mulher sunamita que ela olhava Eliseu quando passava. Eliseu passando Sunem, era uma cidade de Issacar, uma cidade de Israel, e o profeta sempre passava por lá. E essa mulher disse para o seu marido: vamos chamar esse homem, vamos alimentar ele. E ela sempre dava pão, sempre dava refeição, sempre trazia para sua casa. Mas ela chegou para o seu marido e falou assim: eu vejo que ele é um santo homem de Deus, vamos construir um quarto superior, construir uma obra bem bonita, colocar uma cama, uma mesa, um banquinho, um candeeiro, um castiçal, para que quando esse homem estiver passando, ele possa ficar hospedado na nossa casa, porque eu vejo que ele é um santo homem de Deus. E a palavra fala que depois de muito tempo ela fazendo isso, Eliseu perguntou para Geazi, seu moço, Eliseu o profeta perguntou: o que podemos fazer pela sunamita? Daí foi perguntar para ela falou: não, meu senhor, eu moro na terra do meu povo, não preciso de nada. Mas Geazi falou assim: ela é avançada idade, o marido dela é avançada idade, e eles não têm filhos, não têm filhos. Aí Eliseu chamou ela e falou assim: daqui a 1 ano você vai ter um menino.
E esse menino nasceu, queridos, e quando esse menino era ainda criança, esse menino teve uma febre, e nessa febre ele estava com o pai mandou ele para a mãe, e ele morreu no colo da sua mãe, no colo da mulher sunamita. Ela mandou chamar Eliseu, e ela mesma depois foi ao encontro de Eliseu. Chamou Eliseu para a sua casa, e quando Eliseu chegou na sua casa, apresentou seu filho morto. Eliseu levou o menino para o quarto superior, deitou sobre ele, orou, e esse menino ressuscitou. Queridos, diz a palavra do Senhor que muito tempo depois, ia haver uma fome de 7 anos na terra, e Deus falou para Eliseu, vai haver fome. O profeta sabe das coisas antes. E ele falou para aquela mulher sunamita, procura algum lugar, porque vai ter tanta seca e tanta fome, que não vai ter o que comer aqui. E aquela mulher foi para a terra dos filisteus. Mas quando ela foi, diz a palavra do Senhor que ela era rica, mas de repente ela ficou 7 anos lá. E ela voltou sem nada. Ela voltou sem nada. E ela, quando voltou, ela falou, vou implorar pela casa que eu tinha e pelas terras que eu tinha há 7 anos atrás, ao rei de Israel. E quando ela foi fazer isso, naquele exato momento estava Geazi, o moço do profeta, contando os grandes feitos do Senhor para o rei de Samaria. Queridos, eu quero falar que nessa noite Deus tem liberações. Deus tem algo que vai soltar na sua vida, no seu coração. Tem um relógio acelerado para liberações. Aquela mulher semeou. Quando ela tinha possibilidade, ela semeou. Aquela mulher, ela teve um coração generoso e ela cuidou. E ela amou. Ela honrou o profeta. Mas teve o tempo da sequidão. Teve o tempo da dificuldade. E essa mulher, no tempo da dificuldade, era rica e perdeu tudo. E quando ela foi implorar um pouco de misericórdia, coincidiu, não tem coincidência, tem cristocidência. Que naquele exato momento, o rei tinha chamado Geazi para falar, conta-me os feitos de Eliseu, o profeta Eliseu, teu senhor. E ele tinha acabado de contar que como a sunamita cuidou do profeta, e como o profeta profetizou a respeito do filho, e como que Deus usou o profeta para ressuscitar o seu filho. Foi a palavra do Senhor falar que naquele mesmo momento, que ela estava pedindo a restituição, estava Geazi contando a respeito dela. Queridos, eu quero falar uma coisa para você. Tem um kairós de Deus preparado. Tinha uma semeadura, tinha um clamor, tinha uma oferta, tinha um carinho, que aquela mulher semeou, e chegou a hora onde veio a restituição. Ela recebeu a sua casa, as suas terras, toda a renda daqueles 7 anos foi-lhe restituída, porque tudo que ela plantou estava em memória diante do Senhor. Tudo que ela serviu estava em memória diante do Senhor. E eu quero falar para você, querido, tudo que você tem servido, tudo que você tem renunciado, tudo que você tem sofrido, está em memória diante do Senhor. E o Deus da Bíblia, amado, Ele trazia, através de um dos nossos intercessores, que essa noite Deus ia liberar promessas antigas. Nessa noite Deus ia liberar sonhos que estavam já esquecidos. Deus vai liberar na vida de muitos. Deus trouxe um outro intercessor e falou, pastor, eu vejo um muro muito grande. Mas o anjo descendo com uma espada enorme e batendo nesse muro, esse muro quebrando e se abrindo. E eu quero falar que tem resistência, tem luta, mas hoje é noite de liberação. A resistência vai cair para muitos hoje. Aquela mulher achava que não tinha o que fazer, aquela mulher nem tinha certeza que algo ia acontecer, mas Deus foi tão favorável, que foi no exato momento que ela estava contando, que o moço do profeta estava falando. E eu quero falar para você, Deus tem um tempo certo. E Ele vai fazer coisas tremendas. E essa noite vai ser uma liberação para muitos. Eu estou falando de novo, querido, sabe por quê? Tem que entrar no teu coração, você tem que crer nisso. Malaquias 3,16 diz assim, que tem um memorial diante de Deus, para aqueles que o temem e lembram do seu nome. Vou falar de novo, presta atenção. Malaquias 3,16.
tem um memorial diante de Deus para aqueles que o temem e lembram do seu nome. Há um registro diante de Deus que Ele escreve tudo. Deus tem um caderno no céu que Ele escreve tudo. Deus tem um documento no céu que está tudo registrado lá. Tem um texto do Salmo 56, versículo 8, que Davi ele fala assim: Senhor, Tu contastes as minhas peregrinações. O Senhor viu o quanto que eu sofri. Senhor, o Senhor recolheu as minhas lágrimas no Teu odre. Não estão todas escritas no Teu livro? Queridos, a palavra vai falar que Deus, Ele contou todas as caminhadas do seu servo. Deus, Ele registrou tudo que Ele fez, cada dia que Ele viveu, cada momento que Ele serviu. E ainda Davi fala assim: Senhor, o Senhor viu o meu sofrimento, o Senhor viu a minha dor. As minhas lágrimas não caíram no chão, mas elas foram recolhidas no Teu odre. Odre é lugar de colocar vinho. Falou: as minhas lágrimas foram recolhidas no Teu odre. A palavra do Senhor fala no Salmo 126, versículo 5: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Para aqueles que temem o nome do Senhor está registrado, está escrito no livro. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes nós perguntamos: Senhor, será que vale a pena? Senhor, por que tanta luta? Senhor, por que eu estou passando isso? Deus, por que eu tive essas perdas tão grandes? Deus, por que essa batalha ainda contra a minha vida? Deus, eu tenho orado, eu tenho clamado, cadê o Deus da Bíblia? Eu quero falar para você que tudo que você tem plantado está depositado no céu. E na hora certa vai ser te dado com juros e correção monetária. O Deus da Bíblia, Ele fala que tudo que o homem semeia, Ele colhe. Que as nossas lágrimas se transformam em banquetes de alegria. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Os que andando, plantam com lágrimas enquanto semeiam, voltarão com certeza, com alegria, trazendo os seus feixes. Deus vai liberar uma grande colheita, porque tem memória nessa igreja, diante do Senhor. Há memória na sua família, por tua causa. Há memória nessa nação brasileira, por causa da igreja do Senhor. Há um memorial, há um Deus que tem registrado, tem clamores em memória, tem lágrimas em memória, tem serviço em memória, tem renúncia em memória, tem ofertas em memória. Querido, isso é tão real que quando o anjo do Senhor apareceu para um centurião chamado Cornélio, em Atos 10, versículo 1 até o versículo 4, diz a palavra que Cornélio, ele era da corte italiana, ele era um romano. E fala que Cornélio, ele era piedoso, ele de contínuo fazia suas orações, e ele era um homem que ajudava a todo o povo. E chegou um dia que fala que Atos 10, versículo 4, estava na hora nona, às 9 horas da manhã, na hora da oração. De repente apareceu um resplandecente, um anjo do Senhor. E Cornélio ficou apavorado, e o anjo disse assim: não temas, Cornélio. As tuas orações e as tuas ofertas subiram diante do Senhor. Por isso agora virá salvação na tua vida, na tua casa, nos teus parentes, nos teus amigos. Vai vir o depósito de tudo que você plantou. Você semeou, você orou, você ajudou. Mas agora Deus está falando que chegou a hora da tua colheita, Cornélio. As tuas orações estão em memória, estão registradas. E agora Deus está me mandando falar para você: chegou o tempo de você receber tudo que você clamou, tudo que você chorou. Eu não sei você, querido, mas tem muita coisa em memória diante do Senhor. E me alegra o coração de saber que Deus não se esquece. Deus não se esquece. Tem momentos, amado, que a gente fala: Deus, mas como que eu estou passando isso? Nas horas de maior prova, a gente tem essas recompensas diante do Senhor. Teve uma vez que eu quero compartilhar algumas experiências. Uma vez eu fui para Barra Velha, para a praia, e daí, com a minha família, eu falei assim: eu vou no culto. Aí eu fui disfarçado, fui até no culto de bermuda,
Fui lá disfarçado de gente normal, né? Ainda continuo disfarçado de gente normal. Mas eu fui lá no culto, do Bola de Neve de Barra Velha, tudo escuro. Se o pastor Esteu estivesse lá, ele tinha tropeçado, né? Que o pastor Esteu, a primeira coisa que ele fala, acende as luzes que eu não estou vendo. Né? Imagina aquele culto, tudo escuro, não tinha luzinha nenhuma. E eu entrei naquele culto lá, e glória a Deus, aleluia. E de repente, tinha um homem lá na frente, e o Espírito Santo falou assim, vai e põe a mão nas costas daquele homem. Falei, Deus sentiu uma dor nas minhas costas, sabia que era a dor dele. Falei, Deus, mas eu não conheço, eu estou aqui de bermuda. E eu fui, pus a mão nas costas do homem ali no escuro, falei, não vai nem me ver. Só falei assim, saia em nome de Jesus. Aquele homem, eu não sabia, mas ele era o pregador da noite, convidado de fora. E ele foi e pregou, não falou nada. Pregou, tal. Falei, amém, Jesus, glória a Deus. Uns 3 anos depois, queridos, eu fui para um congresso que era uma semana lá na igreja de Itajaí, do Mevan, do Luiz Hermínio. Eu estava lá, era uma ministração só para pastores, muitos pastores. E eu conhecia o Luiz Hermínio, já viajei com ele e tal. Mas eu estava num dia não muito legal. E estava só a pastorada bem conhecida lá. E eu lá quietinho. E de repente, tinha uma roda atrás de mim, que estava até, eu lembro, o apóstolo Joel Angel, né, e outros pastores, bem conhecidos assim, atrás de mim assim, e eu lá, quietinho ali em pé, meio sozinho. E de repente, eu escutei um homem falando assim, rapaz, eu tinha uma dor, um problema na coluna sério. E eu tinha dor todo dia. De repente, um jovem, rapaz, apareceu do nada, relou bem onde estava doendo, e nunca mais tive dor nas costas. E eu escutando isso, eu fui olhando assim, olhando. A hora que eu olhei, ele falou assim, foi esse cara aqui. Falei, Jesus amado, aí todo mundo veio conversar comigo. Falei, meu Deus. Deus me colocou, ali tinha umas 2.000 pessoas, Deus me colocou de costa com o cara, na hora que ele estava testemunhando. E naquele momento foi o momento onde Deus falou, filho, eu honro, eu sei, eu registro, eu gravo, orações, serviço, ousadia, fé, nunca será esquecido diante de mim. Renúncias. Quando você bateu a porta na cara do diabo, quando você disse sim para Jesus e não para o pecado, tudo isso está registrado diante do Senhor. Recente agora, fomos lá para Campinas, no congresso lá do Randy Clark. Eu estou lá em Campinas, no congresso do Randy Clark, e de repente, queridos, o Bill Johnson começou a pregar. Nós estávamos meio longe do local do evento, Igreja Batista das Amoreiras, muita gente, umas 4-5 mil pessoas. Quem estava comigo lá? Tinha alguém que estava comigo lá aqui. Mário, né, Mário? Bastante gente, igreja lotada. A gente acabava sentando lá atrás, né, Mário? Sentando lá atrás. E o Bill Johnson pregou sobre as frustrações sempre tiram um pedaço da tua identidade. Mas ele pregou com tanta profundidade que eu comecei a chorar. No começo eu não estava nem entendendo, depois eu comecei a entender. Mas pensa num cara que chorou. Eu chorei, doeu. Aí eu fui lavar o rosto, tudo quebrado. E de repente eu encontro um amigo meu das antigas, um pastor. E esse pastor perguntou assim, pastor Kleber, onde você está? Eu falei, eu estou aqui. Não, onde você está? Eu falei, estou em Maringá. Não deixou nem eu falar que estava na comunidade. Ele falou assim, o que, cara? O que você está fazendo em Maringá? E começou assim a menosprezar a minha estadia em Maringá, e o meu pastorado em Maringá. É um pastor bem conhecido, que já andei com ele, que viaja nas nações, e ele deu aquela... Eu falei, Jesus, eu estou saindo quebrado, eu estou vindo, desci para o banheiro para lavar as lágrimas, e aí chega o teu servo, me dá uma pancada dessa. É para voltar a chorar? O que é para fazer? Aí, eu quando fico triste, eu fico com fome. Tem alguém que se identifica comigo aí? Aí eu desci, o Mário sabe, tinha lá uma cantina embaixo. Eu desci na cantina, falei assim, me dá um pastel bem grandão, me dá um pastel lá. Louvor tocando, e eu lá pedi o pastel. A hora que eu estou esperando o pastel, o organizador da equipe do Randy Clark, o Lucas, falou assim, ligou no meu celular, eu atendi e falou assim, pastor, você está onde? Eu falei, eu estou aqui embaixo, aqui comendo um pastel. Ele falou, estou indo aí agora. Aí o Lucas chegou e falou assim, pastor, eu preciso de você agora. Eu falei, agora? Agora. Eu falei, eu só vou comer pastel. Ele falou, mas para quê? O Randy Clark mandou te chamar.
para você dar o testemunho. Era quinta-feira à tarde. Eu falei assim, no final, no sábado, né? Falou, não. Dá o testemunho agora. Mas agora quando? No final da mensagem? Não, depois do louvor. O louvor estava acabando. Falei, meu Deus, se fosse minha esposa, eu tinha jogado o pastel fora, né? Eu comi o pastel com 3 dentadas. Porque eu fiquei com mais fome ainda. Eu já estava triste, agora fiquei ansioso. Comi o pastel com 3 dentadas. Aí, queridos, subi lá, quem estava lá sabe, subi lá, dei um testemunho. Deus fez algo tremendo. Na hora que eu estava me sentindo o pior dos piores, Deus entrou com graça e com honra naquele lugar. Eu quero falar para você, querido, que Deus vê todas as coisas. Deus, Ele vê todas as lágrimas. Deus, Ele vê toda a dor, todo o sofrimento. E eu quero desafiar você, sabe, a esperar do Senhor a liberação. Porque o Espírito Santo falava, eu vou honrar muitos hoje. Tem pessoas que mesmo sem imposição de mãos, o anjo já está descendo para quebrar a barreira. Porque aquilo que é teu vai ser solto. Aquilo que é teu vai chegar na tua mão. Esse ano é ano de restituição. Aquela mulher tinha perdido e era uma serva do Senhor. Mas chegou a hora da restituição. Aquela mulher tinha semeado e pareceu que ela ficou pobre depois que semeou. Ela perdeu tudo depois que semeou. Você fala, meu Deus, semeei, servi, ajudei, plantei, fiquei pobre. Deus vai honrar a sua vida. Deus vai honrar as suas lágrimas. Tem um texto, queridos, que eu quero deixar, 2 textos que eu quero deixar, nós estamos encerrando. A mulher do vaso de alabastro. Maria, que estava na casa de Simão, o leproso. Num contexto cultural onde Israel estava empobrecido por causa dos tributos romanos. Aquela mulher, uma semana antes da crucificação, ela teve o discernimento que algo ia acontecer. Ela comprou um unguento caríssimo, raríssimo. E ela quebrou aquele unguento sobre a cabeça de Jesus, lavou até os pés de Jesus, enxugou com seus cabelos, encheu toda a casa do perfume. Mas os discípulos falaram assim, que desperdício, que exagero, que coisa errada que essa mulher fez. Esse unguento valia mais do que 300 denários. O ganho de uma pessoa trabalhando o ano todo, muito caro. E essa mulher desperdiçou, quebrou tudo. E Jesus, Ele falou, por que vocês, falando para os discípulos, por que vocês estão molestando ela? Ela está preparando o meu corpo para o meu sepultamento. Ela discerniu que eu estou indo para a cruz. Os pobres sempre vocês terão convosco, mas ela discerniu algo nos céus nesse momento. Por isso eu quero falar, Mateus 26, 13, diz a palavra assim: o que ela fez vai ficar registrado por memória diante do Senhor, e aonde o evangelho for pregado, vai ter a memória do que ela fez. Tem coisas que você fez que ninguém gostou, que ninguém viu, e que ainda o povo te criticou por que você fez. Tem coisa que você fez o bem e você recebeu o mal. Tem coisa que você plantou amor e recebeu ódio. Tem coisa que você abriu a casa e foi apunhalado pelas costas. Tem coisa que você confiou o teu coração e esmagaram o teu coração. Mas aquela mulher que estava sendo molestada por algo bom que ela estava fazendo, o Senhor falou assim: vocês podem molestar ela, os próprios apóstolos, mas eu quero falar que ela vai ser honrada hoje e por todas as gerações e por toda a eternidade, porque ela fez algo pelo meu espírito. Eu quero que você entenda, se você tiver sensibilidade para fazer as coisas pelo Espírito Santo, se você tiver sensibilidade para fazer coisas que o Espírito Santo direcionar, Deus tem uma honra maior ainda para a sua vida, uma honra maior ainda para a sua casa, em nome de Jesus. Tem outro texto da palavra onde fala de um homem chamado Zacarias, Lucas 1, versículo 13. Zacarias e Isabel, sua mulher, eram avançados em idades. E diz a palavra que ele foi, no seu turno, queimar incenso no templo. Presta atenção, querido. Ele não estava mais orando pelo filho, porque diz a palavra que eles não podiam gerar nem Zacarias nem Isabel.
Mas quando ele estava ali, como sendo a palavra do Senhor, homem justo, temente a Deus, um homem de oração, um homem que perseverou a andar com Deus, quando Deus não fez aquilo que ele mais queria. Perseverou em ser fiel a Deus, quando aparentemente Deus não tinha sido fiel a ele. Perseverou em continuar com Deus, quando tudo que um homem queria naquela época era ter um herdeiro. Senão acabava o nome, não tinha nem para onde passar a sua herança. E diz a palavra que mesmo frustrado, não tendo filho, ele continuava sendo justo, irrepreensível, um homem de oração e fiel a Deus. E no final da vida, bem avançado em dia, estava orando no templo, queimando incenso. O anjo Gabriel apareceu para ele e falou: Zacarias, a tua oração foi ouvida, e a tua mulher Isabel vai gerar um filho, e o nome dele será João. O que parecia impossível, o que era impossível, Deus entrou com honra, porque toda a fidelidade daquele homem foi registrada diante de Deus. Toda a semeadura que ele fez a vida toda foi registrada diante de Deus. Eu estou falando com pessoas aqui que têm perseverado a despeito das frustrações. Estou falando com pessoas aqui que, a despeito da tua circunstância dolorosa, você está aqui nessa noite adorando e buscando a face desse Deus. Estou falando aqui com pessoas que têm amado Jesus mesmo quando não entendem o que estão passando. Estou falando com pessoas que continuam orando mesmo quando não vê resposta. Continuam louvando mesmo quando parece que Deus está distante. Estou falando aqui com pessoas que não negam a sua fé, mesmo diante de afrontas, de adversidade. E eu quero falar para você hoje, essa noite é uma noite de liberação. É uma noite onde o Senhor falou: eu registrei, eu vi, eu ouvi, está escrito, está no meu memorial, e eu vou liberar na sua vida. Nenhum sonho vai ser perdido, nenhuma promessa vai ser esquecida, porque eu sou fiel, diz o Senhor, e pela fidelidade dele eu quero falar para você, você vai receber nessa terra e vai receber na eternidade, vai receber aqui e vai receber lá. Tudo que você plantou vai valer a pena. Quero que você se coloque em pé agora em nome de Jesus. Eu tinha mais muitos exemplos para dar. Tinha o exemplo de Mardoqueu, que salvou o rei Amã, que salvou o rei Assuero da morte, e foi lembrado muito tempo depois. José, que foi fiel e foi lembrado muito tempo depois. Mas no tempo certo eles foram lembrados. E Deus falou: está chegando o tempo certo para muitos. Está chegando o tempo certo para muitos. Muitos serão lembrados. Eu quero que você feche os teus olhos agora. Obrigado, Jesus. Deus, Ele tem algo especial aqui para soltar na sua vida. Tem sonhos que você deixou cair no chão e abriu mão. Deus está falando para você: filho, pega de volta. Filha, pega de volta. Porque eu sou fiel. Eu não sou homem para mentir. O que eu falei, eu vou cumprir. Mas você precisa continuar perseverando, temendo, orando, como Zacarias, como aquela mulher que fez uma loucura para a sua época, quebrando o vaso de alabastro, como o centurião que ofertava e ajudava, semeava, e não recebia nada, mas ele fazia. E chegou a hora que ele colheu a maior riqueza. Toda a sua casa foi salva. Todos os seus parentes foram salvos. Todos os seus amigos foram salvos. E foram simultaneamente cheios do Espírito Santo. Há lágrimas em memória dentro da sua casa. Há lágrimas em memória nesse altar. Há orações em memória nesse altar. Há orações em memória na sua família por tua causa.
E eu quero falar para você, a coisa mais importante que você pode fazer é continuar sendo esse homem e essa mulher de oração. Porque as orações são registradas e lembradas. E as orações com lágrimas são mais poderosas ainda. Por isso deixa o teu coração se quebrantar. Vale a pena chorar diante do Senhor. Vale a pena continuar chorando diante do Senhor. Lágrimas se transformam em odres de vinho. Lágrimas se transformam num rio de alegria. Quero que você levante as suas mãos agora. Deus tem uma unção. Obrigado, Jesus. Tem anjos descendo para quebrar barreiras. Porque as comportas serão soltas hoje. As comportas serão soltas hoje. Deus falou: filho, não vou demorar. Eu vou acelerar processos. E vou liberar coisas grandes. Se você crê que Deus vai liberar coisas grandes, levanta a sua mão e começa a falar: Deus, eu creio, Deus. E fala para Deus o que você crê. Fala para Deus o que você crê. Fala para Deus: Deus, está em memória. Está em memória. Está registrado diante do Senhor, por isso eu creio. Está depositado nos céus, por isso eu creio. Eu tenho perseverado diante do Senhor, por isso eu creio. Pai, eu quero pedir agora, Senhor, que haja liberações. Deus, como profeta, eu quero declarar, Deus, que a resistência está caindo. Obrigado, obrigado. Presentes estão sendo trazidos, pessoas estão sendo fortalecidas, sonhos estão sendo resgatados, promessas vão se materializar. Promessas vão se materializar nesses dias, nesses meses. Promessas de 20, de 30 anos vão se materializar. Vão se materializar. Semeaduras se transformarão em grandes colheitas nesses dias. Eu profetizo, Senhor, uma grande colheita. Uma grande colheita naqueles que semearam. Eu profetizo uma grande honra naqueles que foram humilhados. Eu profetizo, Deus amado, uma grande restauração naqueles que se renderam e colocaram tudo no teu altar. Deus, eu profetizo, Senhor amado, um tempo de galardão para aqueles que têm servido, Senhor, de forma abnegada, de forma, Senhor, sacrificial, vão receber um grande galardão, no nome poderoso de Jesus. Aleluia, aleluia. Eu quero que venha aqui à frente rapidamente. Deus me traz pessoas que perderam a força, estavam perdendo a força de continuar, mas Deus vai te fortalecer hoje, porque esse registro vai honrar os que perseveraram até o fim. Os que perseveram que vão receber. Mas às vezes tem pessoas que estão passando um momento que você estava muito fraco, e você quer retomar a tua vida de oração, retomar a sua fé, retomar os seus sonhos. Vem para frente. Eu quero orar. Nós vamos orar pela sua vida. Você que estava fraco e quer ser fortalecido. Você que estava desacreditado já de muitas coisas, mas quer ser tocado pelos céus. Vem aqui à frente. Nós queremos orar por você.